Pessoal, preste atenção aqui. Hoje nós vamos tecer brevíssimos comentários a respeito do benefício de auxílio-doença. Nós tivemos algumas alterações na legislação e, em razão disso, eu tenho recebido pedidos para gravar vídeos sobre este assunto. Veja, desde já eu posso garantir para vocês que o maior número de alterações que nós tivemos foi direcionada para as pessoas reclusas, ou seja, para o preso. Entretanto, cabe aqui reforçar o que nós já havíamos orientado anteriormente. Antes de prosseguir aqui com as explicações do auxílio-doença propriamente dita, eu gostaria de ressaltar que para essa apresentação, eu me vali dos conhecimentos do doutrinador João Batista Lazari. Na minha opinião, é um dos maiores especialistas de direito previdenciário no Brasil. Ele, juntamente com outros colegas, são autores do livro Prática Processual Previdenciária, Administrativa e Judicial. Eu recomendo essa obra para todos. Se você tem alguma ligação com o direito previdenciário, é de suma importância que você tome conhecimento dos ensinamentos de João Batista Lazari. Essa obra ela é muito completa. Mesmo para aqueles que não labutam na área do direito previdenciário, em algum momento da sua vida você vai precisar desses ensinamentos. Além do mais, pessoal, eu sempre reforço aqui no canal que nós devemos destinar uma pequena quantia dos nossos rendimentos para instrução, para aprendermos. E isto é reforçado pelo autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Neste livro, ele evidentemente indica que se faça investimentos de 10% dos seus rendimentos para investir em instrução relacionada a investimentos. Mas isso se aplica a qualquer ramo e é embasado nos ensinamentos do autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu lhe encorajo fortemente a adquirir o livro Prática Processual Previdenciária, Administrativa e Judicial. Ele traz aqui um misto de doutrina, jurisprudências, casos práticos, modelos de peça, modelos de recurso, além de te ensinar desde o início com um linguajar muito simples, que mesmo para aquelas pessoas que não tenham vivência jurídica, compreenderá as suas explicações com muita facilidade. O link dessas duas obras encontram-se no box de descrição deste vídeo. Dito isto, retornamos aqui para a nossa tela do auxílio-doença. Para iniciarmos, cabe esclarecer desde logo que o auxílio-doença, está em destaque aí na sua tela, ele é um benefício concedido, pago. Preste atenção aqui no verbo, impedido de trabalhar. Impedido por quê, Walter? Impedido por razão de doença ou acidente. Isto porque nós temos o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Mas não é só isso, ele é concedido também para o segurado, ou no caso específico, para a segurada, por alguma recomendação médica, por prescrição médica. E aqui nós damos o exemplo. No caso de gravidez de risco, será igualmente concedido o auxílio-doença para aquelas pessoas que tenham uma prescrição médica e, por isso, está impedido de exercer as suas atividades laborais, leia-se, de trabalhar. Uma das maiores dúvidas recorrente quando se trata do auxílio-doença é relacionada aqui ao período de carência. Veja, para ter direito ao recebimento do auxílio-doença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social, ele deverá ter cumprido a carência equivalente a 12 contribuições mensais. Agora preste atenção aqui. Quando se tratar de acidente de qualquer natureza, a carência ela não existe, ok? Neste caso, não é exigido
a carência. Então preste atenção aqui. Nós estamos falando do auxílio doença, mas quando for o auxílio doença acidentário, e aí eu repito, reforço, acidente de qualquer natureza, a carência não existe. Neste ponto específico, eu faço um alerta. Quando você vê alguém, entre aspas, especialista, fecha aspas, dizendo para você que o segurado, para ter direito ao auxílio doença, ele deve ter, além dos 12 meses de contribuições, que é a carência, ele também deve estar na condição de segurado, você pare de assistir essa pessoa ou este canal imediatamente, porque aqui nós temos um erro técnico. Veja, a carência e a condição de segurado, esses dois requisitos se confundem, é uma redundância. Então você pega o sujeito nessa escapada técnica. Ou ele tem que assistir o nosso canal para aprender, ele ou ela, né? Ou, se não, deve procurar outro ramo de atividade ou se especializar melhor, para de fato usar o título especialista. E isto por uma explicação muito óbvia, muito simples. Se eu cumprir a carência de 12 contribuições mensais, evidentemente que eu sou segurado do INSS. E aqui não vamos discutir a manutenção na condição de segurado, né? Não comporta essa explicação aqui. O fato é que, se você cumprir o período de 12 meses, 12 contribuições mensais, é óbvio que você está na condição de segurado do INSS, no regime geral de previdência social. Fica a dica aqui para os pseudos especialistas. Outro questionamento muito recorrente que eu recebo é sobre os pagamentos. No caso dos trabalhadores urbanos e rurais, os primeiros 15 dias do afastamento são pagos pelo empregador, ou seja, são pagos pela empresa, exceto o doméstico. O doméstico aqui comporta mais explicações e está disposto lá na lei número 150, lei complementar número 150, que disciplina o contrato dos domésticos, dos trabalhadores domésticos. Após esses 15 dias para os trabalhadores urbanos e rurais, a Previdência Social deve pagar a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Eu vou simplificar para que você compreenda melhor. Suponha que eu esteja acometido por alguma doença. Eu vou precisar me afastar do trabalho porque eu não estou em condições de exercer as minhas atividades. Então, nos primeiros 15 dias de afastamento, eu recebo diretamente da empresa, do meu empregador. E fique bem claro aqui que o salário deve ser 100% do que eu recebia, como se estivesse trabalhando. Agora, suponha que a minha doença persista e eu tenha que permanecer por mais tempo afastado do meu trabalho. Então, os primeiros 15 dias serão pagos pelo meu empregador e a partir dos 15 dias, ou seja, do 16º dia, deve ser pago pela Previdência Social, pelo INSS. É o que a gente chama popularmente de estar encostado pelo INSS. Eu escuto muito esse termo, estou encostado pelo INSS. O cidadão está querendo se referir exatamente a esta situação. Passou de 15 dias, ele continua doente, evidentemente não pode retornar ao trabalho e então ele tem que ficar, entre aspas, encostado, afastado do seu trabalho, recebendo o seu salário pela Previdência Social. Para reforçar o seu entendimento, as regras gerais sobre o auxílio-doença estão disciplinadas lá nos artigos 59 a 63 da Lei de Benefício, a Lei número 8.213, e nos artigos 71 a 80 do Regulamento da Previdência Social, que é o decreto número 3.048 de 99. No caso específico aqui dos artigos
59 a 63 da Lei número 8.213, nós tivemos diversas alterações. E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, que essas alterações não foram e não será em função da chamada reforma da Previdência. Isto já foi alterado pela medida provisória que foi convertida em uma lei, a Lei número 8.846, que é proveniente exatamente da medida provisória 871. Então, em diversos momentos, se você acessar a lei diretamente no site oficial do Planalto, você vai ver que tem a menção da alteração da redação original por essa lei número 13.846. Notadamente no que diz respeito ao auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Sobre este tema, se surgirem questionamentos, eu vou gravar um vídeo específico explicando aqui a situação do segurado recluso ou dos seus dependentes. Mas não é só isso. Em diversos momentos vocês perceberão que houve alterações por parte da lei proveniente da medida provisória 871, como aparece no exemplo aí na tela do seu dispositivo. Essas eram as informações de hoje. Se inscrevam neste canal, compartilhe esse vídeo e clica no joinha, clica no gostei para o YouTube entender que você compreendeu este tema. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.